A história de José do Egito é uma das narrativas mais emocionantes, profundas e humanas de toda a Bíblia. Ela fala de sonhos que parecem impossíveis, de traições que ferem profundamente, de injustiças que silenciam a esperança e de um Deus que age mesmo quando tudo parece perdido. É uma história sobre esperar, resistir e confiar quando o caminho parece não fazer sentido. José era filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Entre todos os filhos, José ocupava um lugar especial no coração do pai. Ele era o primogênito de Raquel, a esposa amada, e por isso recebia um carinho visível. Jacó demonstrava esse amor de forma aberta, o que despertava ciúmes profundos nos irmãos. O símbolo máximo desse favoritismo era uma túnica longa e ornamentada, diferente das vestes comuns usadas para o trabalho. Aquela túnica não era apenas uma roupa, mas um sinal de distinção, honra e preferência. Desde jovem, José também tinha algo que o diferenciava: sonhos. Não sonhos comuns, mas visões simbólicas e intensas. Em um deles, ele e os irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo, quando o feixe de José se levantava e os dos irmãos se inclinavam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. José contou esses sonhos à família, talvez sem perceber o impacto de suas palavras. Para os irmãos, aquilo soou como arrogância. Para Jacó, foi algo inquietante, mas que ele guardou no coração. Os irmãos passaram a odiar José não apenas pelo favoritismo, mas pelo que ele representava, alguém que parecia destinado a algo maior. O ressentimento cresceu em silêncio, alimentado dia após dia, até encontrar a oportunidade perfeita para se manifestar. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como os irmãos estavam cuidando dos rebanhos em uma região distante. Ao vê-lo se aproximar, reconhecível pela túnica, os irmãos decidiram agir. Primeiro, pensaram em matá-lo. Depois, optaram por algo que consideraram menos extremo, mas igualmente cruel: vendê-lo como escravo. José foi jogado em uma cisterna vazia, fria e escura. Ali, seus sonhos pareciam morrer. Em seguida, foi vendido a mercadores ismaelitas e levado para o Egito, para encobrir o crime. Os irmãos mancharam a túnica com sangue de animal e a entregaram ao pai, que acreditou que José havia sido morto. No Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. Tudo indicava que a vida de José seria marcada apenas por perda e submissão. Mas algo extraordinário acompanhava José. Deus estava com ele. Mesmo como escravo, tudo o que fazia prosperava. Potifar percebeu isso e confiou a José a administração de toda a sua casa. José passou de escravo comum a administrador, alguém responsável por bens, decisões e organização. José cresceu não apenas em responsabilidade, mas também em caráter. Ele era íntegro, fiel e comprometido. Isso ficou claro quando a esposa de Potifar passou a desejá-lo. Dia após dia, ela insistia para que José cedesse. Ele recusava, dizendo que não poderia trair a confiança de seu senhor nem pecar contra Deus. Até que, em um momento decisivo, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Sem chance de defesa, José foi lançado na prisão. Mais uma queda, mais uma injustiça, mais um silêncio. Na prisão, José poderia ter se revoltado, abandonado a fé ou endurecido o coração. Mas, novamente, o mesmo padrão se repetiu. Deus estava com ele. O carcereiro confiou a José responsabilidades e ele passou a cuidar dos outros presos. Mesmo atrás das grades, José não perdeu sua essência. Foi ali que 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram presos. Ambos tiveram sonhos perturbadores e ficaram angustiados.
José percebeu e se ofereceu para ouvi-los. Ele interpretou os sonhos, deixando claro que a interpretação vinha de Deus. O copeiro seria restaurado ao cargo. O padeiro, executado. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Antes de ser libertado, o copeiro ouviu um pedido simples de José, que se lembrasse dele diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram, 2 anos de espera, silêncio e esquecimento. Até que o faraó começou a ter sonhos inquietantes que ninguém conseguia interpretar. Vacas gordas sendo devoradas por vacas magras. Espigas cheias sendo consumidas por espigas secas. Foi então que o copeiro se lembrou de José, chamado às pressas. José saiu da prisão e foi levado à presença do faraó. Quando perguntado sobre os sonhos, José respondeu com humildade. A interpretação não vinha dele, mas de Deus. Ele explicou que os sonhos anunciavam 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. E mais do que interpretar, José apresentou uma solução: armazenar durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de escassez. Faraó reconheceu sabedoria e discernimento em José e fez algo inesperado. Nomeou José governador do Egito, segundo em autoridade apenas ao próprio Faraó. O escravo tornou-se líder. O prisioneiro tornou-se administrador de uma nação inteira. Quando a fome chegou, como previsto, povos de todas as regiões vieram ao Egito em busca de alimento. Entre eles estavam os irmãos de José. Eles se curvaram diante do governador, sem reconhecê-lo. O sonho de José se cumpria. José os reconheceu imediatamente. Seu coração se encheu de emoções. Ele poderia se vingar, poderia expor a traição, poderia puni-los, mas escolheu outro caminho. Testou seus irmãos, observou se haviam mudado, se ainda eram movidos pelo egoísmo ou se agora eram capazes de assumir responsabilidade. Quando finalmente se revelou, José chorou. Os irmãos ficaram aterrorizados, esperando punição, mas ouviram palavras que atravessaram gerações. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar muitas vidas. José perdoou, acolheu, restaurou, trouxe sua família para viver no Egito e cuidou deles em meio à fome. A história de José não é apenas sobre ascensão social ou poder político. É sobre caráter em meio à dor. É sobre fidelidade quando ninguém vê. É sobre confiar quando os sonhos parecem enterrados. José entendeu algo profundo. Deus não desperdiça sofrimento. Cada poço, cada prisão, cada lágrima fazia parte de um plano maior. O caminho foi duro, mas o propósito era maior. E é por isso que a história de José continua tão atual, porque ela nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo a história. E às vezes, o atraso não é rejeição, é preparação.